E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E olha só, continuando então essa conversa. Se o pensamento positivo, a gente pegou aqui, que é o diabo querendo enganá-lo, né? Mais pra frente a gente descobre que uma das técnicas do diabo é o suborno. Aham. Ele te suborna. Suborna. Né? Então como que ele faz? Mas ele te suborna com seus próprios desejos. Exato. Então assim, se o seu desejo é por mulher, cara, ele vai te botar uma mulher aqui na frente. E você vai desfrutar. Ele vai te botar outra mulher aqui na frente. Vai desfrutar. Até uma hora que ele vai te matar com isso. Se o seu desejo é o dinheiro, cara, ele vai te dar um pouquinho de dinheiro. Talvez ele te transforme em alguém rico. Só que com o tempo, como o seu desejo é isso, você vai querer cada vez mais. E é isso mesmo que vai te matar. Sim. E aí, onde que a gente entra então pro momento que o diabo, ele, digamos, ele se fragiliza um pouco? Porque ele tinha dito que era pensamento positivo. E aí um pouquinho mais pra frente, o Napoleão Hill, ele diz o seguinte: pô, me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. O que o Napoleão Hill fez aqui? Ele inflou o ego do diabo, ele tá sobrando o próprio diabo. Ele foi inteligente aqui. Falei, caralho, diabo, como você é foda, parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. E aí o diabo, ele abre a brecha e entrega. Ele falou, sim, o pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Então é isso que significa morte para ele. Só que ele só entregou quando Napoleão Hill usou da própria arma do diabo contra ele. Certo. E levantou o ego dele para ele se sentir fodão, pum, e aí ele entregou a realidade. Então é isso, não é o pensamento positivo. É o pensamento disciplinado e organizado. É isso que mata, entendeu? E nesse pensamento disciplinado e organizado, ele fala veemente, diretamente contra igreja e escola. Porque ele fala assim, quem são seus inimigos? Ele não fala que Deus é inimigo dele, igreja é inimigo dele, Ele escola... fala que são aliados. Ele cara. fala que são aliados. Ele fala assim, ó, meus inimigos são Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas, Abraham Lincoln. Só que eles só representam 2%. E as igrejas? As igrejas ficam tendo pensamento disciplinado para falar. Elas ficam me defendendo, me promovendo. A igreja me promove. Os medos dos pais da infância me promovem. Então esse pensamento disciplinado e consistente é o que tá fortalecendo o cara. E aí tem uma parte no livro que é assim, ó. Mas por que você tá me dizendo isso, velho? Ele fala assim, porque ao te dizer isso, ninguém vai acreditar em você, eu fico mais forte. Exatamente. Ô Joãozão, Então, antes de vocês continuarem nesse papo, tem quase 3 mil pessoas ao vivo. Eita! E a galera quer saber se vocês vão responder perguntas. O pessoal pode mandar pergunta? Pode mandar pergunta, vamos responder com o maior prazer, cara. Manda pergunta ou pra mim, ou pro Marcial, ou pro Thiago, ou pra nós Mas três. aí, só Manda pra aqui no- filtrar, não é melhor mandar um superchat? Só pra gente então. poder filtrar? Gente, manda no superchat e pode mandar também no chat normal, mas o superchat vai ter preferência. O nosso time aqui vai separar as perguntas e dar pro Joel lá pro meio do programa, pro final, assim, pro Joel responder todas as perguntas junto com esse time incrível. Muito bom, cara. A questão é assim, eu acho que a igreja é muito positiva. A igreja é positiva, a escola, logicamente, é extremamente positiva. A questão são alguns aspectos. Para mim, o aspecto principal, onde realmente o diabo trabalha, é incutir medo. Exato. É o medo, especificamente. Por quê? O que acontece? Qual é a fisiologia do medo? Quando você sente medo, o seu córtex pré-frontal para de trabalhar, você para de ter imaginação. Você não acessa mais sua imaginação. Você para de buscar opções. O cérebro não busca mais opções. Então você congela. Há uma descarga de adrenalina. Tem aquele sentimento do fight or flight. Né? Aham. Aí você fica branco, com medo, suando frio. Você parou para pensar. Não pensa mais. Aí sequestra a amígdala, você reage emocionalmente, Ferrou. ferrou. Aí você fica o quê? Fica à mercê de quem está ali incutindo medo. Aliás, ele fala sobre os 6 principais medos. Medo da morte, medo da falta de amor, medo da saúde, medo da pobreza. É que eu não lembro. Então, ele ataca nisso. E as 3 coisas que ele eleva o ego é vontade incontrolada de sexo, comida, tipo assim, come. E ele fala sobre o desejo ardente de dar opinião. Como é que ele fala? O desejo de dar opinião que não é baseado em nada, né? A opinião que não é pedida. Isso. A opinião que não é solicitada. Que não é Ele solicitada. fala muito sobre isso. Mas a pessoa vem, entra na minha vida e me dá uma opinião que eu não solicitei. Isso. É. Porque o ego dela tá muito inflado e assim por diante. E a propina, ele vai dando propina, né, cara? Aí tem uma parte que ele fala também sobre, assim, ó...
onde que você... Qual é o caminho mais fácil pra você alienar uma pessoa? Ele fala, um dos mais fáceis é cigarro e bebida. Qual dos dois? Ele, cigarro. Se eu der muito cigarro pro cara, rapidamente ele perde a força de vontade. E quando ele perde a força de vontade, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele ora errado. Aí você imagina, cara? Começa a orar rápido porque minha vida tá ruim. E aí eu como muito, bebo muito, não tenho o que ele chama, o Napoleão Hill chama em outro livro, da transmutação da energia sexual. E eu fico ali. Eu fico ali no cara, tal, fica numa boa. E isso acontece. Aí você entra num ciclo vicioso. Entra no ciclo Aí vicioso. entra no ciclo vicioso. E aí você, quando você entra no ciclo vicioso, aí você tá alienado. Aí tá alienado. Só que aí, eu não sei se você vai falar agora ou não, mas sobre o oposto, né, da alienação, né? Sim. Porque a alienação é você aos poucos, ele vai plantando esse tipo de suborno, até que isso daqui começa a virar hábito, e pô, e aí quando você vê, você tá alienado. Mas tem o lado oposto também, Sim. né? Que é o ritmo hipnótico, né? Ritmo hipnótico. Então, assim, porque a mesma lógica que é utilizada para nos levar para esse caminho é utilizada para nos levar para o outro caminho também, né? E no começo é muito mais difícil. É igual assim, você não começa fumando cigarro já viciado, né? Você Sim. vai com o tempo. Até uma hora que depois não é esforço nenhum, você nem pensa, já faz parte da sua vida isso, né? E pro outro lado também existe essa lógica, né? Então, eu não sei se você vai entrar agora ou não, mas... Tem um ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é um conceito fantástico. Um A conceito... primeira vez que eu vi isso foi com o Napoleão Hill. Foi. Fala um nunca pouco tinha aí, visto Marcel, antes. do ritmo hipnótico. O ritmo, por que ritmo? Ritmo porque ele tem uma onda, né? Ele acontece em ondas, ele acontece como um hábito. E por que hipnótico? Hipnótico porque você é como se estivesse hipnotizado. Você para, você já tem o caminho pronto. Assim como você cria um caminho pronto, positivo, um caminho pronto, com um plano de ação para fazer as coisas da forma correta, que te levam ao teu objetivo, você também tem o caminho pronto que te leva à sabotagem, que é a você se auto-sabotar. Sim. Então, o caminho para os dois existe. Então, é como a lei da gravidade. Ela não é boa nem ruim. Quer dizer, mas o ritmo Existe, hipnótico né? é bom ou ruim? Cara, não é bom nem ruim. A lei da gravidade é boa ou ruim? Cara, a lei da gravidade serve para um monte de coisa. Para trazer água para gente, por exemplo, Ok. dentre as muitas Bom. aplicações. Aí é bom. Como pode fazer você se jogar de um prédio e se matar. Quer dizer, Ó, tem uma parada legal pra gente refletir, que o que é hipnose? Né? Lembra, a gente estudou sobre isso, né? E a hipnose seria você romper o fator crítico, né? E você aceitar uma sugestão, né? Então, né, quando a gente vê na hipnose, né, Marcelo, a pessoa fala, durma, você não vai fechar o olho, nada disso, a não ser que você esteja pronto para isso, você queira fazer isso, né? O ponto é, quando você vai hipnotizar alguém, ou ser hipnotizado, você deu permissão para que isso aconteça, né? E aí você não tem um fator crítico, e as crianças não têm fator crítico, né? Então se você falar, criança, agora você é o homem de ferro, ela é o homem de ferro. Ela é um- perfeito. Então, quando você tira o fator crítico, você aceita as sugestões. Então, por que é ritmo hipnótico? Porque você começa com alguma coisa, isso tem um certo ritmo, ou seja, uma frequência de acontecimento, e com o passar do tempo você perde fator crítico para isso. Então você aceita essas sugestões que aparecem de forma natural para você, Exatamente. né? Então, isso daqui pode servir para várias coisas. Então, por exemplo, você é um cara que você malha todo dia, né? Você é um cara que você cuida da sua saúde todo dia. Para você é muito menos esforço fazer isso hoje Sim. do que, por exemplo, para quem vai começar agora. Porque você entrou num ritmo que isso daqui acontece de tal forma que Natural. você só aceita. Isso. Só que isso aqui é uma coisa boa. E a mesma coisa pode acontecer do outro lado também. Isso. Então, o cigarro, a bebida, ou, cara, o day trade, por exemplo. Sim. Tá? Day trade é uma coisa ruim? Não necessariamente. Mas muitas pessoas fazem day trade porque isso daqui ativa várias coisas na cabeça dela, mexe com emoção, adrenalina e tal. Sim. E aí você começa a fazer isso tantas vezes que você começa a entrar num ritmo hipnótico que você não consegue mais parar. Então, eu lembro que quando eu atendi alguns clientes de investimento, eu via que muitas pessoas não conseguiam parar. E teve um caso que eu cheguei pro cliente e falei, cara, é o seguinte, eu vou te bloquear aqui na corretora. Eu bloqueei o cliente. E ele mudou de corretora e perdeu todo o dinheiro em outra corretora. Então, assim, o ritmo hipnótico ele é muito poderoso, cara. Só que ele pode ser usado pro bem ou pro mal. Ele- é um princípio. Ele é uma lei da natureza. Ele é uma lei, ele acontece, ele efetivamente acontece. Agora, se é pro bem ou pro mal, aí depende da gente. Aí entra o livre-arbítrio.